Então, pessoal, nós vamos então, estamos agora entrando o que seria aí numa reta final, não é? Dessa primeira análise, dessa primeira parte da análise do mapa. E nesse vídeo eu vou falar sobre o que no meu entendimento o que mais ou menos o que fecha, né, o ciclo das possibilidades humanas em termos de como se deu, de qual seria o motivo pelo qual o mundo material teria sido criado e qual seria o objetivo, né, de tudo isso. Só para assim, fazer essa uma brevíssima contextualização, nós já falamos sobre a teoria da queda, né? Seria da rebelião, chama-se a teoria felônica. Nós já falamos sobre a teoria do livre-arbítrio, que seria assim, utilizado como metáfora aí o filho pródigo, ok? Nós já falamos sobre a teoria da fragmentação, segundo o qual haveria aí uma fragmentação do ser. E dentro desse conceito de fragmentação também falamos um pouco sobre a ideia, basicamente de um certo ponto de vista ateísta, considerando o cosmo como sendo a própria manifestação suprema da existência. E falamos sobre a possibilidade de ser, assim, lá na origem dos primeiros vídeos, né, de tudo isso ser um caos, ou de ter sido criado por uma máquina, e etc. Né? Mesmo não haver nenhuma possibilidade de explicação para tudo isso. E tudo isso nós já falamos, ok? Agora, nesse vídeo, eu vou falar sobre um conceito bastante, aparentemente, de todos os conceitos que foram apresentados aqui, é o melhor de todos, né? O conceito mais, que se parece mais viável do ponto de vista da nossa capacidade inteligível, cognoscível, né? de conhecimento, né? A capacidade cognitiva de conhecimento que nós temos como habilidades naturais enquanto seres humanos. Então, essa forma de pensar, ela foi viável, não é? Ela só é viável, aliás, por conta da difusão no mundo ocidental da ideia da reencarnação, um movimento iniciado no século XIX. Basicamente já havia assim, uma fomentação dessas ideias, principalmente através da difusão dos conceitos através de Buda, né, no mundo ocidental, mas de uma maneira muito, muito modesta. Porém, após o advento de um personagem histórico e teológico bastante importante na humanidade, o senhor Allan Kardec, ele então promoveu sistematicamente e de forma didática a ideia do conceito de reencarnação aqui nos países ocidentais. O senhor Kardec, ele era um pesquisador, um pensador, matemático, filósofo, positivista, não é, assim, influenciado pelo iluminismo, e uma pessoa bastante culta e erudita e sistemática, né? Um matemático, ele era um matemático. Então, veja bem, ele se envolveu com os assuntos da filosofia e ele era uma pessoa piedosa, bastante piedosa, um espírito muito elevado. Então, ele buscou fontes de conhecimento para sistematizar e para explicar filosoficamente o conceito de reencarnação. E com isso, ele fez muitos estudos, não é? Um deles foi os estudos que ele próprio fez através dos Vedas. A palavra karma, por exemplo, essa palavra karma, ela não existe no compêndio do dicionário ocidental. A palavra karma é uma palavra retirada dos Vedas, não é? Não foi exatamente
o senhor Allan Kardec que criou essa palavra. Ele retirou essa palavra do conceito védico, possivelmente as primeiras conjecturações filosóficas feitas nesse sentido foram através do budismo, mas o budismo ele tem a origem, a raiz, né, do budismo, ele bebe na fonte que são os Vedas. Os Vedas são considerados a mãe, né? Os Vedas, os textos védicos são considerados como, numa metáfora, a mãe. E é chamado Shruti. Os Shrutis são os textos originais. E os Smritis, que são textos corolários ou satélites dos Vedas, são chamados Shrutis. E o budismo, a literatura do budismo, as colocações e as observações e os ensinamentos e os conhecimentos oferecidos por Siddhartha Gautama são considerados shrutis, ou corolários, compêndios, como se fossem frutos da árvore mãe dos Vedas. E através do budismo, o conceito de karma e reencarnação se espalhou na humanidade de uma maneira sistemática. E o senhor Kardec transformou esse conceito de karma e reencarnação e adaptou para o cristianismo, né? E aí fundamentando o processo de evolução da alma baseado nas ideias ensinadas por Jesus Cristo e através da Bíblia nos livros que são os textos canônicos, né? Os 4 textos principais que foram selecionados pelo Concílio de Nicéia para serem os representantes do livro sagrado conhecido como a Bíblia. Então, baseado nesses testamentos, nesses evangelhos, não é? De Mateus, Marcos, Lucas e João, e também baseado nos textos, nos Atos dos Apóstolos, que é o compêndio da Bíblia, o Antigo Testamento, o Novo Testamento e os Atos dos Apóstolos, né? Então, o senhor Kardec, claro, influenciado basicamente pelas ideias cristãs, nascido na França, né, um país, apesar de que na época a França é um país o primeiro país a ter uma constituição assim, especificamente ateia, né, no mundo. Inclusive, eu não sei se cabe aqui, mas uma pequena curiosidade, né, uma curiosidade cultural dentro desse contexto todo, é que o pão francês que você come, o pãozinho branco, né, é um protesto ateu, na verdade. Porque na época do Iluminismo, na época da Revolução Francesa, a ideia era separar radicalmente a igreja do Estado, para haver uma divisão política, não é? Para que as ideias religiosas não tivessem aí uma interferência sobre as decisões políticas do Estado e, portanto, não se criasse aí essa confusão, essa salada. Então, uma das formas de protestar, os franceses criaram o pão branco. Por quê? O pão que era oferecido na época era o pão marrom, o pão natural, o pão integral, né? Na época, o pão era integral, não se fazia esse tipo de pão branco. E esse pão ele era oferecido nas igrejas como naquele ritual de repartir o pão entre os irmãos, né, etc. E esse pão era oferecido, era dividido entre os irmãos, né, na igreja. Era o ritual, né, ensinado por Jesus. E os franceses, como protesto à igreja, criaram então um pão completamente contrário a esse que seria o pão francês. Né? O pão francês é o pão branco. E esse pão branco é um protesto à interferência da igreja ou da religião no Estado. E após isso, uma declaração, né, de que o Estado seria então aí leigo ou, de certa forma, até ateu. E aí tem essa curiosidade aí, ok? Mas aí o senhor Kardec, ele nasceu nesse país com uma tradição bastante radical no sentido de separação do Estado e da Igreja. Antes não era assim. Bom, havia muita discussão religiosa, havia muita discussão filosófica, os filósofos positivistas, né, tentando aí explicar o porquê o mundo seria o melhor dos mundos possíveis e porque o mundo seria uma representação da bondade de Deus. E os filósofos pessimistas, não é, como Schopenhauer e outros pensadores, até mesmo
o Voltaire, né, ele escreveu um livro chamado Cândido para justamente zombar das ideias positivistas, né, iniciadas pelos pensadores prévios a ele, ou mesmo da mesma época. Então havia uma discussão muito grande em torno desse assunto, Deus, o mal, né, até mesmo porque um pouco antes, nessa época, acredito que em 1570, né, quase 1600, houve um grande terremoto em Portugal, em Lisboa. E nessa época, os prédios mais altos eram as igrejas. Os prédios mais altos construídos na cidade eram sempre igrejas, né? Para representar que Deus está acima de tudo e assim, para não ter aquela história da Torre de Babel, que os homens queriam construir uma torre grande. Então, era um consenso geral que os prédios mais altos eram sempre as igrejas. E era um polo. Portugal sempre foi um país muito religioso, muito católico. Então, aos domingos, todos iam para as igrejas. E num domingo, houve um terremoto. Então, muitas das igrejas, né, quando tem um terremoto, os prédios mais altos normalmente são os mais afetados, né, caem. E as construções daquela época não eram construções que levavam em consideração a possibilidade de um terremoto, até mesmo porque a Lisboa nunca tinha experimentado, né, esse problema de um terremoto antes. Então não havia essa preocupação. E um terremoto aconteceu nesse período. E muitas igrejas caíram. Então as pessoas morreram dentro das igrejas. Eram muitas pessoas mortas dentro das igrejas, padres inclusive. Então se começou a questionar, não é, o porquê que o mal acontece para pessoas boas, piedosas. Estávamos todos na igreja rezando e de repente esse terremoto matou muita gente dentro das igrejas. E o pensamento ateísta ganhou muita força, as ideias ateístas começaram a circular nessa época com muita força por conta desse evento, né, que chocou, abalou a fé, né, das pessoas e do mundo de modo geral, do mundo cristão principalmente. Com isso, nessa borbulha aí, nessa fomentação, é que aparece o senhor Allan Kardec e ele então faz uma reforma na forma de pensar do pensamento cristão. Ele faz uma reforma no pensamento cristão, faz uma introdução, não é? Uma alternativa de como racionalizar a ideia Deus e o mundo como um todo e os sofrimentos pelos quais o mundo passa e como relacionar isso com a ideia de um Deus bondoso e amoroso, já que em face dos problemas, em face do mal, das dificuldades, o temor de que nós estamos aí sendo manipulados por um ser cruel e perigoso é muito suscetível, né? O ser humano é suscetível a ter essa visão de Deus em face do mal que nós experimentamos com frequência na vida, né? Então, com isso, o senhor Allan Kardec, como um filósofo positivista, procurou então uma forma de explicar todas essas contradições. E ele encontrou no conceito de reencarnação a resposta para essa pergunta, pelo menos foi um avanço significativo na na tentativa de responder às questões contraditórias, principalmente a questão do mal, com o conceito de reencarnação e de karma, né? O conceito de reencarnação e do karma foi assim introduzido na ideia do pensamento cristão como sendo uma alternativa, chamado o Consolador, né? Uma alternativa superior, racional, de compreensão de Deus explicado por Jesus a partir da revelação conhecida como o Espiritismo. E as ideias de reencarnação, então, passaram a serem absorvidas pela humanidade através dessa revelação espírita, uma revelação muito importante e bastante útil e piedosa para a humanidade, estruturada de maneira bastante inteligente por uma mente, né, uma inteligência matemática e filosófica
e ao mesmo tempo teológica, que foi o caso do espírito Allan Kardec, uma pessoa bastante respeitável e claro, um reformador do pensamento religioso. Então, basicamente, eu vou falar nessa abordagem aqui sobre como foi que foi apresentado a ideia da criação do mundo material pela proposta do senhor Allan Kardec, não apenas dele, mas dos espíritos, né? De um modo geral, de como e do porquê a lógica seria utilizada para explicar esse conceito da criação do mundo material como parte do processo de evolução da alma, ok? Do espírito. Então vamos lá. Olha só, a ideia basicamente é essa. Deus teria criado, Deus criou, não é? A entidade vivente. Então haveria nesse conceito, nos conceitos baseados no cristianismo ou no judaísmo, a alma, ela realmente é criada por Deus. Tem um momento em que Deus cria a alma, ok? O conceito é que Deus cria a alma. No conceito Vaishnava, a alma é eterna, nunca foi criada. E isso a gente vai diferenciar depois. Mas como Allan Kardec ele é influenciado por um mundo cristão, e cuja ideia fundamental é de que Deus criou a alma, então ele parte do princípio de que Deus teria criado a alma, e chama-se a isso de mônada. A mônada é um conceito que já existia. O pensador Baruch Spinoza, antes do Kardec, já havia usado esse conceito de mônada. O Kardec retomou a ideia do conceito de mônada e aplicou, ou deu uma lapidada, uma melhorada no conceito de mônada dentro do pensamento cristão, e ao mesmo tempo fazendo aí uma interferência positiva bastante interessante, que foi a introdução do conceito de reencarnação, como eu disse, a ideia de reencarnação foi retirada dos Vedas, e a palavra karma é uma palavra que é uma palavra dos Vedas, karma, dharma, são palavras utilizadas atualmente, mas essas palavras são termos conceituais retirados dos textos védicos. Então, eu vou explicar o que são os textos védicos na parte final dos vídeos, tá? Com essa combinação de três elementos, positivismo, teologia e reencarnação, aplicados todos dentro dos conceitos do cristianismo, o Kardec então partiu do princípio de que o Ser Supremo é uma pessoa, né? E essa pessoa teria então originalmente tido o impulso criativo como uma artista, né? Como uma artista. E esse impulso criativo artístico do Supremo teria sido então motivado por essa natureza de sempre criar coisas belas e coisas originais. Por isso, o Ser Supremo teve esse impulso de criar a entidade vivente, ou seja, o Espírito. E o Espírito ficou, então, nesse contexto conhecido como a mônada. Segundo o conceito de Kardec, o Supremo Senhor criou a mônada, e para que essa mônada fosse, então, se desenvolvendo gradualmente, e como uma flor, não é? Que começa a partir de uma semente e vai então eclode, surge aí os primeiros brotos, né? O primeiro brotinho da flor, então essa flor se transforma numa planta que finalmente gera um botão e oferece a flor com o perfume, a beleza e a cor, não é? Então um processo gradual de desenvolvimento dessa mônada. Por isso, Deus teria criado uma mônada, uma centelha potencial, né? Uma centelha em potencial, como se fosse uma semente. Agora, essa semente precisaria de um ambiente para germinar, ok? Por isso, Deus teria criado o mundo material como uma espécie de estufa, ok? Um laboratório,
é um herbário, e nesse herbário, ou nessa estufa, que seria o mundo material, então Deus teria plantado a entidade vivente. A entidade viva passaria a se desenvolver, ou passou a se desenvolver a partir desse princípio. E com o desenvolvimento, potencialmente essa entidade vivente, essa centelha divina, esse espírito, teria consigo a capacidade de tomar decisões. Aí então é que surgiria o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, dentro do conceito do Allan Kardec, não foi mal utilizado para que a alma caísse do mundo espiritual e entrasse no mundo material. O Kardec rejeita essa ideia, com muito bom senso, por sinal, porque é uma ideia que ela não é muito apropriada para explicar a capacidade de ser perfeito de Deus, não é? Claro, nós já falamos sobre isso nos vídeos anteriores, então não vou repetir aqui. Por isso, ele teria criado esse mundo material para que a entidade viva pudesse aprender por si própria quais são as coisas positivas e as coisas negativas que devem ser rejeitadas e as positivas que devem ser aceitas. E por uma seleção natural evolutiva de erros e acertos, a entidade vivente vai então adquirindo a capacidade evolutiva de identificar o que é entre as coisas boas que devem ser aceitas e as coisas ruins que devem ser rejeitadas. Dentre as coisas boas, qual é a melhor de todas as coisas? A essência de todas as coisas a serem cultivadas, ou a serem aceitas pela entidade viva. E a essência de todas as coisas a ser cultivada, a ser aceita pelas entidades viventes, ela é justamente a capacidade de amar o próximo, que é basicamente o ensinamento fundamental do Cristo, né? Assim, do Salvador da humanidade, o Senhor Jesus Cristo. Então, nesse sentido, a ideia de evolução se encaixaria perfeitamente no processo ensinado e, claro, o mecanismo de reencarnação explicaria o efeito que gera o mal, ou seja, a ação que gera o mal, devido aos atos humanos, pela tendência à violência, à hipocrisia, à exploração do outro, o desrespeito ao outro, a ausência de amor pelo outro, que seria o agente causador das reações negativas, das reações maléficas ou das reações pecaminosas, chamado o mau karma, não é? Criado pela entidade vivente. E a entidade viva, ao agir de forma negativa, de forma reacionária, receberia como consequência os resultados negativos, os resultados reacionários desse sofrimento, ok? Desse processo gerado. Então, a entidade vivente, ela encarnaria, ela seria plantada dentro do mundo material, receberia corpos graduais, e através desses corpos, ela então teria a oportunidade de aprender, através de erros e acertos, que é um conceito de seleção natural, a como acertar sempre. E o método final, ou seja, o objetivo final desse processo de evolução, de seleção natural da evolução do ser enquanto alma, seria justamente alcançar a natureza do Cristo, ou seja, a natureza da compaixão suprema e do amor supremo por todas as entidades vivas. Basicamente é essa a ideia oferecida pelo princípio de reencarnação através das ideias organizadas pela revelação espírita. Bom, eu quero deixar aqui bem claro que essa ideia, esse conceito, né, faz muito sentido, é bastante apropriado e coerente. Somente um único ponto da ideia é que fica mais ou menos, vamos dizer assim, enfraquecido, e o que poderia comprometer, de certa forma,
a teoria como um conjunto. E eu vou explicar como seria isso no próximo vídeo, porque esse vídeo já está com 25 minutos, então ele pode ficar um pouco longo. Eu vou explicar no próximo vídeo o porquê, embora a ideia de reencarnação e a teoria de evolução proposta pelo Espiritismo, pela revelação espírita, seja bastante evoluída, de todas que foram apresentadas aqui até agora, sem dúvida nenhuma, é a mais coerente, a mais racional, possivelmente aceitável por pessoas inteligentes, digamos assim, okay? E exigentes do ponto de vista da busca da espiritualidade. Entretanto, tem um aspecto da construção da ideia ou da revelação que está enfraquecido. E esse ponto fraco, ele revela muita coisa por trás dessa susceptibilidade que a ideia da revelação espírita nos apresenta. Então eu vou falar sobre isso no próximo vídeo, e com isso vamos ver o que a gente pode fazer, até mesmo no sentido de evoluir dentro da revelação, da própria revelação também. Por que não? Afinal de contas, nós somos espíritos em evolução, e o próprio Kardec deixou mais ou menos subentendido que a revelação espírita ela é um organismo justamente orgânico que se melhora na medida em que os espíritos vão dando mais e mais informação, e a coisa vai ficando mais bem clara, ou a explicação vai ficando mais evidente e mais assimilável para nós do ponto de vista da situação em que nós nos encontramos no estado condicionado da vida material, ok? Eu vou encerrar aqui, vamos abrir o próximo vídeo para dar sequência nessa observação, porque tem muita coisa para ser falado ainda, ok? Namastê e até a próxima gravação.